Olá, meu nome é Caroline, eu sou aluno do curso de segunda licenciatura em Pedagogia e juntamente com a minha amiga Viviane vamos apresentar o projeto de estágio supervisionado em gestão educacional. Olá, meu nome é Viviane, eu sou aluna do curso de segunda licenciatura em Pedagogia da Uninter e hoje, como parte do estágio supervisionado em gestão educacional, eu e a minha amiga Caroline vamos apresentar para vocês o nosso projeto. O nosso projeto surgiu de um questionamento a respeito da leitura. Muito se fala sobre incentivo à leitura infantil, a essa preocupação. No mundo atual, um mundo rodeado de tecnologias, em que as crianças cada vez mais cedo têm acesso às mídias tecnológicas, há uma preocupação muito grande com a questão da leitura, a leitura formal, leitura em livros, né? Como fazer para que as crianças não percam esse gosto pela leitura? Ou como fazer para que as crianças venham a adquirir o gosto pela leitura, né? A leitura de livros. E, além desse questionamento, nós ficamos pensando também a respeito do incentivo à leitura na idade adulta. Muitos adultos, nos dias atuais, não têm o costume de ler livros. Eles também, por conta do grande acesso a tecnologias, fazem uso da leitura em tablets, computadores, seus celulares. Normalmente, a leitura como forma de obter informação, instrução, mas muitos não têm o hábito de fazer uso da leitura como lazer, por exemplo. Então, a partir desse questionamento, surgiu a nossa ideia de um projeto em que tivesse envolvida a comunidade e a escola e que pudesse promover o incentivo à leitura tanto das crianças quanto dos adultos, os pais, familiares, toda a comunidade que faz parte da escola, que está próxima à escola, que tivesse interesse de participar desse projeto então. Segundo Paulo Freire, a educação só é verdadeira quando ela é libertadora. Ele também afirma que a leitura possibilita ao indivíduo um salto da condição de mero espectador do mundo para se tornar um agente ativo e transformador. A fim de incentivar, então, a leitura na comunidade escolar, neste plano de ação, busca-se implantar o projeto Leitura em Ação, que possibilitará o acesso de pessoas de todas as idades e classes sociais e, consequentemente, a leitura individual ou em grupo durante este projeto. Assim, a escola é um espaço privilegiado para incentivar os educandos quanto à necessidade de adquirir hábitos da leitura, pois através da leitura desperta-se consciências críticas e libertadoras. Por meio da leitura, podemos valorizar a cultura nacional, que muitas das vezes não tem recebido a devida importância nesta era digital, pois a cultura se trata de algo que abrange diversas áreas, entre elas aspectos da vida, conhecimentos técnicos, costumes em geral, religião, valores e língua. Com o intuito de valorizar a cultura nacional, o folclore se torna uma excelente proposta, pois significa celebrar os feitos de um povo por sua história, vivência, conquistas, bem como momentos de ensinar e aprender, encontro de tradições e vivências entre gerações. O que é, então, o projeto? O nome que nós escolhemos para o projeto é Leitura em Ação. No que consiste? A ideia é que nós possamos, através de teatro, grupos de leitura, rodas de conversa e palestras, promover o incentivo à leitura, tanto das crianças quanto dos adultos. Como funcionaria? Uma vez por mês, aos sábados,
em um turno, a escola seria aberta para receber pais, alunos, qualquer pessoa da comunidade convidado para fazer parte desse projeto. O projeto teria início com um teatro em que seria apresentada uma peça contando uma história do folclore brasileiro, com o objetivo então de valorizar a cultura nacional. Então, as próprias crianças, os professores e qualquer membro da comunidade também que tivesse interesse de participar, iria apresentar esse pequeno teatro. Então, ele seria uma abertura do projeto. Todas as apresentações de teatro seriam, então, o início do projeto. Logo após a apresentação do teatro, as salas da escola seriam abertas para grupos de leitura. Quem quisesse fazer leitura individual, então poderia procurar o local adequado para leitura individual. Quem quisesse fazer leitura coletiva, buscaria o local para leitura coletiva. Então, os pais poderiam ler para os seus filhos, os filhos poderiam ler para os seus pais, ou algum aluno da escola que estaria trabalhando como monitor poderia fazer também a leitura para as crianças ou adultos. Cada um desses momentos aconteceria num ambiente diferente para um não atrapalhar o outro. Então, teríamos um ambiente para leitura individual e vários ambientes para leituras coletivas. Após esse momento, esse intervalo então de grupos de leitura, nós nos reuniríamos, no local da escola para uma roda de conversa. No momento de leitura, então, esses livros seriam os livros da biblioteca, mas quem tivesse livro em casa e quisesse trazer para compartilhar a leitura naquele momento também poderia. No momento da roda de conversa, então, nós teríamos um convidado, um ou mais convidados, que ia trazer um assunto com base no livro que nós utilizamos como abertura na apresentação do teatro. Então, dependendo da lenda do folclore escolhida, uma temática seria trabalhada e teríamos um convidado a respeito desse assunto. Então, por exemplo, vamos falar de cuidado com a natureza, de preservação ambiental. Então, um convidado para falar dessa área faria uma breve palestra e depois a gente abriria para discussões em que toda a comunidade poderia participar e se envolver nesses questionamentos. A partir dessa roda de conversa, a gente espera também conhecer mais a comunidade e saber das necessidades da comunidade e de que forma a escola poderia vir a contribuir para melhorar a vida das pessoas nessa comunidade também. Então, essa é a ideia de funcionamento do projeto. Então, seria um encontro mensal aos sábados em um período, ou matutino ou vespertino. Como faremos a divulgação desse projeto? A divulgação vai ser feita, então, por folders e com carro de som. Então, o folder ia nesse modelo, Você gosta de ler? Você gostaria que alguém contasse uma história para você? Tem interesse em conhecer mais do folclore brasileiro? Então, venha participar do projeto Leitura em Ação. E nós distribuiríamos em toda a comunidade esses folhetos e também 2 dias antes do evento nós começaríamos a divulgar através de carro de som, chamando a comunidade para participar do momento, deixando bem claro que é aberta a toda a comunidade. As crianças viriam da escola, trariam um pai, um responsável, um tio, um amigo, quem tivesse interesse de participar, mas está aberto para toda a comunidade também. Por que nós escolhemos falar sobre as lendas do folclore? Porque é muito importante que a gente valorize a nossa cultura, claro, e também porque
na escola é muito interessante trabalhar o folclore não só no dia 22 de agosto, que é o dia do folclore brasileiro, mas sim durante todo o ano, né, para que a criança, o adolescente, toda a comunidade possa enxergar a importância da nossa cultura, o quanto é importante falar da nossa cultura e trabalhar essa cultura para que ela não seja esquecida, que ela não se perca. As lendas que nós escolhemos para trabalhar durante todo o ano letivo foram as mais conhecidas do nosso folclore. O nosso folclore é muito rico em lendas e nós escolhemos as mais conhecidas. A lenda do Saci Pererê, da Iara, do Curupira, do Boitatá, da Cuca, do Boto, Boto Rosa, da Vitória Régia e do lobisomem. A seguir, nós vamos apresentar brevemente um trechinho de cada uma dessas lendas e qual a temática que a gente pretende discutir na roda de conversa a partir dessas lendas. Saci Pererê. O Saci Pererê é considerado um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, originárias nas tribos indígenas do sul do Brasil. O Saci Pererê é um menino negro de uma perna só que vive fazendo travessuras. Então, por meio desta lenda, podemos trabalhar na roda de conversa com temas de racismo, preconceito, respeito ao diferente, bullying e indisciplina, tanto em casa quanto na escola. Este é um tema que vai poder ajudar tanto as crianças quanto os adultos a partir deste debate desses temas. Iara. A lenda da Iara, também conhecida como lenda da Mãe d'Água, faz parte do folclore brasileiro. Trata-se de uma história de origem indígena, oriunda da região amazônica localizada no norte do país. Então, essa história da Iara consiste, então, numa moça das águas que é super vaidosa, que passa horas se admirando. E a Iara ajuda os animais da floresta a limpar as águas e jogar toda a sujeira no lixo. E quando os pescadores vêm pegar os peixinhos nesse lago e rio que ela se encontra, ela os enfeitiça com seu canto. Então, a partir deste contexto que a Iara ajuda na limpeza ali destes rios, ajuda no meio ambiente, poderíamos trabalhar então na comunidade no sentido de despertar a consciência ambiental. Curupira. A lenda do Curupira diz que ele é o protetor das florestas, que mora na mata e vive fazendo travessuras. Uma das principais características do Curupira é possuir pés virados para trás. Então, o Curupira, por ele ter essa característica de ter pés virados para trás, ele consegue enganar quem está tentando persegui-lo. Porque se a pessoa tenta perseguir ele e vai por meio das pegadas, o perseguidor irá pensar que ele foi numa direção contrária ao que ele realmente foi. E um dos pontos, que é uma característica do Curupira, é que ele é curioso, que é um tema que pode ser trabalhado com as crianças, adolescentes, até mesmo os adultos. Boitatá. A lenda do Boitatá é de origem indígena e a palavra Boitatá, na língua tupi-guarani, significa cobra de fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que fazem mal e principalmente que realizam queimada nas florestas. O Boitatá se transformou num monstro brilhante a partir do dia em que ele comeu os animais que ele havia visto na floresta que estavam brilhantes após uma imensa escuridão. A partir desse momento que ele comeu todos esses animais que estavam brilhando, ele se transformou num monstro brilhante, consequentemente se tornou o Boitatá. Dizem que o Boitatá assusta as pessoas quando elas entram na mata à noite, mas muitos também acreditam que o Boitatá protege as matas contra os incêndios. Então, através da temática da lenda do Boitatá, podemos trabalhar a preservação ambiental, porque ele está ali
cuidando da mata, e também solidariedade, que ele está cuidando de um meio que ele vive e também os demais animais. A cuca. Acredita-se que a lenda da cuca tem origem no folclore galego-português. Trata-se de uma bruxa velha com aparência assustadora que possui cabeça de jacaré e unhas imensas. A cuca é conhecida por fazer poções e mora dentro da floresta. Dizem que ela rouba criancinhas que desobedecem os pais. Por isso, a partir dessa lenda, é possível trabalhar o respeito aos pais e familiares. Diz também a lenda que a cuca dorme a cada 7 anos e por isso ela pega as crianças que não querem dormir. Então, a partir dessa história, também podemos trabalhar a questão da importância de se dormir nas horas corretas, do sono saudável e do quanto dormir bem faz bem para a nossa saúde. A cuca ainda é falada na lenda como uma cuidadora da floresta, né? E lá ela faz grandes feitiços e poções. Dizem que ela, quando completa 1000 anos, aparece na porta da casa dela um ovo e dele nasce uma nova cuca. E que a cuca de 1000 anos se transforma em um pássaro com um canto muito triste que vai morar no meio da floresta. O boto. A lenda do boto cor-de-rosa, ou simplesmente a lenda do boto, é uma lenda de origem indígena que faz parte do folclore brasileiro. Ela surge na região amazônica, no norte do país. Dizem que esse peixe, na época das festas juninas, sai das águas para dançar e curtir a noite e se divertir bastante. Diz ainda a lenda que quando come peixe dentro da água, esse boto ele ajuda a proteger os pescadores, cuidando deles. A partir daí, podemos trabalhar a temática da solidariedade e do cuidado com as pessoas a partir dessa lenda. Vitória Régia. A lenda da Vitória Régia, uma das mais conhecidas do folclore brasileiro, pertence à cultura do norte em virtude de ter nascido nessa região do país. Ela explica a origem da planta aquática que é símbolo da Amazônia. Conta a lenda da Vitória Régia que ela era uma linda índia que um dia se apaixonou pela lua. Quando ela viu o reflexo da lua na água, ela ficou tão encantada que ela achou que poderia alcançar a lua e mergulhou nas águas. Ela se transformou então na flor aquática, na planta aquática Vitória Régia. Essa lenda ensina que é importante a gente ter sonhos e também ter motivação para persegui-los, mas que há limites que precisam sempre ser considerados. Podemos, a partir dela, trabalhar o desenvolvimento socioemocional. E, a partir daí, lembrar para as nossas crianças, jovens e também para os nossos adultos que é preciso aprender a lidar com as negativas da vida e que nem sempre o objeto de desejo nosso vai nos pertencer. Lobisomem. O lobisomem é uma criatura folclórica conhecida mundialmente. O lobisomem está muito presente no folclore brasileiro e latino-americano. Trata-se de uma aberração, uma criatura feroz que é homem de dia e lobo nas noites de lua cheia. Como é uma criatura assustadora que causa medo, a partir dessa história, nós pretendemos convidar um psicólogo para falar junto com a comunidade sobre como ajudar as crianças a entender e enfrentar seus medos, e também como ajudar os pais a lidar com os medos infantis. Na sua função primordial e biológica, o medo é considerado por especialistas algo natural e saudável. Afinal, o medo costuma nos afastar de situações potencialmente perigosas e que representam ameaça para a nossa sobrevivência. Porém, em excesso, tanto para adultos quanto para crianças,
Esse sentimento de medo pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa no aspecto relacional, social e psicológico. Por isso a importância de se trabalhar esse tema. Este projeto possibilita, então, a interação social por meio dos grupos de leitura que serão ali formados, por meio dos grupos de debate e palestras, também a formação cidadã, pois a partir da leitura, todos esses participantes se tornarão pessoas mais críticas, ativas no seu meio social, além de aumentar este conhecimento cultural por meio dos teatros do tema do folclore. Viajar pela leitura. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura, que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim, sem compromisso. Você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Clarice Pacheco.